Os princípios do libertarianismo e do anarcocapitalismo no espiritismo. A doutrina espírita e o libertarianismo têm muito em comum. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rafael, revisado por Marco Batalha Jaraguá e narrado por Alexander Bard. As ideias e os conceitos do libertarianismo têm raízes plantadas há alguns séculos com pensadores como John Locke, Frederic Bastiat e Lysander Spooner. Porém, seu amadurecimento ocorreu com Murray Rothbard nas décadas de 1950 e 1960. Rothbard era discípulo de Ludwig von Mises, o principal expoente da escola austríaca de economia. Juntando os ideais libertários às ideias econômicas da escola austríaca, Rothbard formulou uma teoria libertária anarcocapitalista extremamente consistente. Fundamentada no direito natural à propriedade privada, ela nos leva ao princípio da não agressão, segundo o qual ninguém pode violar ou ameaçar violar a propriedade privada de terceiros. Agora, o interessante é que boa parte das conclusões a que Rothbard chegou na segunda metade do século XX já haviam sido reunidas em uma outra obra publicada bem antes, em 1857. Essa obra é o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, um pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rival. Abordaremos aqui onde estão esses conceitos no livro, que é a obra fundadora da doutrina espírita. Em formato de perguntas e respostas, o livro organiza bem as informações, abrangendo diversos assuntos. Começaremos pelo capítulo 10, da Lei de Liberdade. Entre as perguntas 825 e 872, Kardec discute a liberdade e suas consequências. Ele diz que a liberdade absoluta não existe, dado que há outras pessoas com quem nos relacionamos e com as quais devemos nos preocupar. É aquela história, sua liberdade termina quando começa a do outro. Por exemplo, você é livre para atear fogo no pasto de sua fazenda para estimular a rebrota da grama, mas você não é livre para deixar esse fogo invadir a fazenda do vizinho e prejudicar, digamos, sua cultura de milho. Nesse mesmo capítulo, é abordada a escravidão, apontada por Kardec como uma aberração à lei natural, isto é, à lei divina, e que iria desaparecer gradualmente à medida que a sociedade progredisse. Ele também discute a liberdade da consciência e de credo, deixando bem claro que todos devem ser livres para acreditar ou deixar de acreditar no que quiserem. O capítulo subsequente aborda diretamente a lei de justiça, mostrando que esta é uma lei natural. Embora a justiça seja um sentimento inato ao homem, muitos a entendem de modos diferentes. Segundo Kardec, isso ocorre porque as pessoas misturam paixões que acabam por adulterar esse conceito, dando a elas uma falsa compreensão do que é a justiça. Quando o livro se propõe a buscar a verdadeira justiça, ele traz o conceito central da justiça defendida pelo libertarianismo. Notem nas perguntas seguintes como Kardec critica o justpositivismo e defende, como os libertários, a aplicação da lei natural. Pergunta 875. Como podemos definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Pergunta 875-A. O que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens formularam leis apropriadas a seus costumes e características, elas estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes. Vejam se hoje as suas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antigos, que agora parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, o direito que os homens indicam nem sempre é de acordo com a justiça. Além do mais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Pergunta 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo, queira cada um para os outros aquilo que gostariam para si mesmo. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver os seus direitos respeitados. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quer que com ele procedam em circunstância idêntica. Deus não poderia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência.
Nas questões citadas ficam bem claros os princípios de justiça intrínsecos ao princípio da não agressão do libertarianismo, que pode ser extraído facilmente como conclusão lógica desses conceitos. Logo mais, nesse mesmo capítulo, temos ainda mais duas questões que destituem qualquer forma coercitiva de poder instituída pelo Estado. Assim como no libertarianismo, isso não é aceito no espiritismo. Ao contrário, essas formas coercitivas de poder são mostradas como algo não natural. Pergunta 878. Podendo o homem se enganar quanto à extensão de seu direito, o que o fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito será sempre o de dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Pergunta 878-A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Isso não seria a desarrumação de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de material mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos são iguais aos seus olhos. Esses direitos são eternos. Aqueles que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. No próximo tópico desse capítulo, Kardec aborda o direito de propriedade. Pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Pergunta 881. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há animais que lhe melhor dão o exemplo de previdência. Pergunta 882. O homem tem o direito de defender os bens que tenha conseguido juntar pelo seu trabalho? Disse Deus: não roubarás. E Jesus exclamou: dai a César o que é de César, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Pergunta 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Pergunta 883-A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver não é um fardo para ninguém? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgam que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Pergunta 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é aquela que foi adquirida sem prejuízo dos outros. Vemos aqui que se toma por base o primeiro de todos os direitos naturais, que é o direito à propriedade privada, incluindo não só a propriedade de seu corpo, como também a propriedade de bens, frutos do seu trabalho e adquiridos sem prejuízo do próximo. Garante-se também o direito a defender esses bens. Vejam, esses conceitos são justamente aqueles defendidos pelo libertarianismo. Entretanto, o espiritismo aponta que em tudo deve haver um equilíbrio e que o desejo em demasia de possuir tudo leva ao egoísmo, uma das chagas da humanidade que origina muitos males. Como um pequeno adendo, também iremos expor algo que tanto no libertarianismo quanto no espiritismo não é buscado: a igualdade das riquezas. Pergunta 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das capacidades e do caráter dos homens. Pergunta 811-A. No entanto, há homens que julgam que esse é o remédio para os males da sociedade. O que os espíritos pensam a respeito? Os que pensam assim são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria em curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Combatam o egoísmo, que é a sua chaga social, e não corram atrás de ilusões.
Ou seja, vemos aí um ataque direto ao pensamento socialista que utiliza o poder da coerção para uma distribuição forçada e igualitária das riquezas. Kardec aponta o real sentimento por trás desse pensamento, a inveja. Portanto, nesses pequenos trechos, gostaria de apresentar tanto aos libertários os locais onde as ideias centrais dessa filosofia já haviam sido pregadas quanto aos seguidores da doutrina espírita, onde estão nela os conceitos do libertarianismo. Claro que o libertarianismo tem por objetivo ser um arranjo ético da sociedade, e a doutrina espírita abrange, além desse ponto, a busca do aprimoramento moral, a continuidade da consciência e a pluralidade dos mundos habitados. Porém, podemos ver as interseções de conceitos que auxiliam a criar uma sociedade justa, com uma real igualdade de direitos e que tem por premissa a liberdade da ação do indivíduo, dado o livre-arbítrio garantido por Deus e limitando-se no direito do próximo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!